Oi pessoal, tudo bem? Graça e paz. Eu resolvi refazer aquele vídeo a respeito do meu questionamento aí sobre o quarto império ali citado nas profecias do livro de Daniel. Não se referia aí, no caso, ao Império Romano, ok? Porque o outro ficou com uma qualidade um pouco ruim. E aí eu vou postar isso aqui no YouTube para vocês poderem dar uma olhada melhor, fazer ele completo aqui. Então eu vou reiniciar de novo. Pessoal, vocês sabem aí que, quem me conhece há mais tempo, que eu tenho um posicionamento, uma visão um pouco diferente a respeito de algumas coisas dentro das profecias do livro de Daniel, né? A minha visão não é essa visão tradicional aí que o pessoal está acostumado a ouvir, né? E aí, então, eu vou colocar aqui o meu questionamento e eu gostaria que você aí pudesse me responder, ok? Mas lembre-se, vamos responder aí de acordo com o contexto aí dos textos, ok, pessoal? Nós não vamos ler o capítulo 8, né? Nós vamos começar novamente pelo capítulo 8, como eu fiz da outra vez. Não vou ler ele todo, mas você pode ler ele todo aí depois. E é o seguinte, contextualmente você não vai encontrar contradição minha aqui no que eu estou falando. Você pode achar até de outra forma, mas com relação ao contexto, não vai encontrar não, porque eu já li várias vezes, né, reli os capítulos de Daniel várias vezes para encontrar aí a ideia central de cada texto, ok? Eu vou começar aqui novamente, né, apresentando a você o motivo pelo qual eu acredito que possivelmente o quarto império citado nas profecias do livro de Daniel, no capítulo 2 e no capítulo 7, né, na visão da estátua e na visão dos animais, não seja o Império Romano. Vou começar lendo aqui Daniel 8, e diz o seguinte: o bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu, né? Eu sei que você já sabe, né? Você que estuda escatologia há mais tempo, que segundo o próprio contexto aqui, né, do capítulo 8, vai dizer que o bode representa aí o Império Grego, né? Sendo esse primeiro chifre, como o próprio contexto informa, o primeiro rei, que a gente sabe que é Alexandre o Grande. O texto continua dizendo: no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu, e isso aí está informando a respeito da divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande, né? Basta olhar na história que você vai ver que o Império foi dividido em 4 e cada um dos generais assumiu uma posição ali dentro das terras que haviam sido conquistadas, né? Pois bem, o capítulo continua informando no verso 9. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual nasceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra algumas das estrelas do céu e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Verso 12. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. O verso 13 informa: depois ouviu um santo que falava, e disse ao outro santo que falava: até quando durará a visão relativa aos holocaustos contínuos e a transgressão assoladora? E essa é a palavra-chave, né? Transgressão assoladora, para todo o nosso entendimento aqui do que eu vou falar. E a entrega do santuário e do exército para serem pisados, né? Então, o meu questionamento é: se esse, né, pequeno chifre aqui citado no versículo 9, ele é ou ele se refere ao anticristo ou não, né? Se ele é o mesmo pequeno chifre citado na profecia do capítulo 7, ali do quarto animal, né? Ali, se você ler lá, você vai ver, a gente não vai ler aqui, mas você lê lá depois, você vai ver que surge um pequeno chifre que derruba 3 reis. Se ele é aquele mesmo pequeno chifre, ok? Porque a gente entende que aquele pequeno chifre lá do capítulo 7 é o anticristo. Então, se esse do capítulo 8 aqui for a mesma pessoa daquele do capítulo 7, então, né, existe aí uma igualdade de entendimento nessas duas profecias, ok?
Bom, a explicação que as pessoas às vezes me dão, a explicação mais tradicional para esse pequeno chifre aqui, do verso 9, do capítulo 8, é que possivelmente esse pequeno chifre se refere aí a Antíoco Epifânio, né? Foi um líder aí que viveu aí entre 215 e 160, ali mais ou menos antes de Cristo, né? As pessoas dizem que é ele. E o problema que às vezes eu encontro nessa explicação é porque o próprio Jesus Cristo, ele refuta essa ideia de que poderia ser Antíoco Epifânio. E por quê? Vocês vão entender, né? Esse quebra-cabeça a gente vai montando aos poucos aqui, e vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Mateus 24, 15, né? Que aliás está aí em casamento contextual, né? Com Daniel 9, Daniel 11, e as demais profecias do livro de Daniel. Jesus informa lá o seguinte, olha, no verso 15, diz: quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, preste atenção nessa palavra, abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, Jesus aqui está citando a profecia do livro de Daniel, informando aí a respeito da abominação de desolação, dizendo que ela iria acontecer no futuro, ok? Ou seja, Jesus está falando, olha, não fui eu que disse, foi Daniel que disse, eu estou relembrando aqui que esse acontecimento citado por ele vai acontecer ainda no futuro, ainda depois de mim. Então, se aquele pequeno chifre lá e aquelas informações contidas no contexto se refere ao pequeno chifre, é esta mesma pessoa citada aqui por Jesus, né, que está no lugar santo, então não poderia ser de forma alguma Antíoco Epifânio, né, porque Jesus está dizendo que no tempo dele isso ainda ia acontecer depois, né, no futuro. Né? Então, eu acredito que não tem nada a ver isso, né, com Antíoco Epifânio. Vamos voltar a Daniel 8. Vamos voltar aqui em Daniel 8 para a gente poder coletar algumas informações aqui, porque a gente vai ler alguns outros textos dentro do livro de Daniel, né? E aí eu quero aqui voltar naquela palavra-chave, né, que em Mateus 24, 15 é abominação da desolação, né? Em Daniel 8 leva uma expressão bem parecidíssima, mas com um pouquinho, né, de mudança, mas é bem parecido mesmo, né? Então diz assim, Daniel 8, 11. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército foi-lhe entregue juntamente com o holocausto contínuo, e por causa da transgressão lançou a verdade por terra e fez o que era de seu agrado e prosperou. E aí no verso 13 vai vir, né, a grande resposta, que eu acredito que seja a resposta de toda charada, né, de toda pergunta de questionamento aí. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo que falava: até quando durará a visão relativa ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora, né? Então a palavra aqui, transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados. O verso 14 desse mesmo texto informa o seguinte: e ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Então essa informação aqui ela é muito importante, porque ela está dizendo que as informações anteriores, né, tem uma conexão com o que está sendo dito aqui no verso 14, a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Então, se você for fazer uma conta aí, você vai ver que isso aqui é 3 anos e meio. Então, provavelmente, o contexto aqui, ele está falando do período da tribulação. E aí, querido, daqueles 7 anos. Sobre a questão da transgressão assoladora, sobre a questão do pequeno chifre citado aqui no verso 9, ainda de Daniel 8. Então, isso tudo está no mesmo contexto. Não tem como eu desmembrar isso aí agora e começar a criar ideias desmembradas. Não, está tudo dentro de um texto só, é uma informação só, não há como mudar isso. Ok? Então, isso aqui com certeza está falando aí do período da grande tribulação. Então, esse pequeno chifre, ele está inserido dentro do período da grande tribulação, né? Assim como a transgressão assoladora. Então, o que a gente percebe aqui, pessoal, é que tanto o contexto de Daniel 8 como Mateus 24, eles estão conectados aí, ok? Não vai ter como a gente separar isso não, né? Até porque as informações aí casam bem uma dentro da outra, né? Então, a palavra que eu pego aqui, queridos, como eu falei,
sobre a palavra-chave, né, para desvendar todo o mistério daquilo que eu vou falar, são duas palavras, né, transgressão assoladora. Então a palavra transgressão assoladora aí, a gente vai pegar a palavra assoladora, que vem, né, nem é do hebraico, é do aramaico, né, aramaico quer dizer a palavra shamem, que quer dizer causando o horror ou o que aterroriza, ok? Preste bem atenção nisso. Então, essa transgressão assoladora é aquele que causa o horror, é aquele que aterroriza, ok? Que é a mesma coisa, né, daquilo que Jesus falou em Mateus 24 aí, a abominação da desolação, né, ou abominação de desolação. Então, a transgressão assoladora é isso aí, é aquele que causa o horror, é aquele que aterroriza. Então, essa palavra shamem aqui do aramaico, ela está aí também além aqui de estar aqui no capítulo 8, verso 13, ela está também em Daniel, capítulo 9, verso 27. Eu quero ler aqui agora. Lembrando que Daniel 9 está dentro do contexto de Mateus 24, ok? Não vamos tirar isso do contexto. Então diz assim, ele fará pacto firme com muitos por uma semana. Então as pessoas que têm a visão mais tradicional aí, sabem que Daniel 9, 27 está falando aqui do anticristo, ok, queridos? Praticamente todo dispensacionalista acredita que isso aqui está falando do anticristo. Então, preste atenção, diz assim, ele fará pacto firme com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Existe, você vê que é uma certa conexão e sempre está falando do sacrifício, do lugar santo, do santuário, está tudo aí conectado. E continua dizendo, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual se derramará sobre o assolador. Então, a palavra assolador aqui é de novo a palavra shamem, do aramaico, né? Que quer dizer aquele que aterroriza, né? Aquele que causa horror. Percebe aí que tem uma ligação com o chifre, né? O pequeno chifre aí do capítulo 9, que a Bíblia informa que também ele é aquele que causa horror, é aquele que aterroriza. Pois bem, vamos seguir. Daniel capítulo 11, verso 31 agora. Verso 31 diz, e estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário. Então, novamente aí, né, uma conexão com Mateus 24, 15, né, com Daniel 8 e com Daniel 9, 27. Está falando da mesma coisa. Então, diz aqui, e estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Lembra? Jesus falando da abominação de desolação, né? Predita pelo profeta Daniel. Então a palavra desolador aqui, sabe que palavra é? Shamem novamente, né? Aquele que causa horror, aquele que traz o espanto. Então, né, eu pergunto a vocês aí, né? Se a gente falar aqui que não existe uma conexão, ou que não está falando da mesma pessoa, se alguém me falar aí que não, esse pequeno chifre aí do capítulo 8 não é o anticristo. Então, irmãos, aí a gente vai ter que dar uma volta muito grande, fazer uma pirueta muito grande aqui para provar isso. Porque os contextos e as palavras próprias nos levam a entender que é a mesma pessoa. Então, é a mesma pessoa do capítulo, o chifre, pequeno chifre do capítulo 8, aí também em Daniel 9, 27, aqui, né, em Daniel 11, 31, Mateus capítulo 24, verso 15, é a mesma pessoa. Não tem como pensar diferente a respeito disso, né? Pois bem, falando sobre, feito isso, né, entendendo essa parte, a gente vai voltar aí em Daniel, né, capítulo 8, lá no início, né, o primeiro versículo que a gente leu aí em Daniel, capítulo 8, verso 8, ok? Para a gente vai encurtando aqui o entendimento e entendendo sobre o meu grande questionamento. Nós já entendemos que é a mesma pessoa, ok? A pessoa do capítulo 8, o pequeno chifre ali, é a mesma pessoa do capítulo 9, é também a mesma pessoa que está sendo citada aí no capítulo 11, é a mesma pessoa que Jesus está falando lá em Mateus 24, 15, e com certeza, né, para quem é dispensacionalista e sabe o que eu estou falando, ele é também o pequeno chifre ali do grande animal, né, o animal terrível da visão do capítulo 7, né, que representa aí o quarto império. E aí, aqui é que eu digo que surge toda a problemática, né? Porque desde pequeno aí, e desde muito tempo, que a gente ouve falar que o quarto império, dentro das profecias do livro de Daniel, é o Império Romano.
E aí surge o grande problema exatamente por causa do que está escrito aqui em Daniel 8. E eu vou ler novamente e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Daniel 8, verso 8 diz: O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar, outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Então você há de concordar comigo, você que estuda há muito tempo aí. Se o texto diz que o bode é o Império Grego, então o grande chifre aí é Alexandre o Grande. Os 4 outros que surgiram no lugar do primeiro, né, que foi quebrado, é a divisão do Império Grego. Então, aí é que surge o questionamento, porque no verso 9 vai dizer: ainda de um deles saiu um pequeno chifre. Então, aqui está dizendo que é do Império Grego, é de uma das divisões do Império Grego é que sai o pequeno chifre. Este mesmo pequeno chifre que a gente entendeu aí que é o anticristo. Né? Não há como a gente dar uma volta aqui e falar que não é, porque os outros textos simplesmente casam, né, perfeitamente com o que está sendo dito aqui em Daniel 8, né, a partir do verso 8 e 9, 10 e 11 aí, né, tá tudo conectado. E aí eu quero que você me diga, como é que a gente vai fazer com isso aqui agora? Porque o versículo 9 aqui do capítulo 8 está informando que o pequeno chifre sai do Império Grego. E aonde, em qualquer, né, livro de história aí, você já ouviu falar que o Império Romano saiu do Império Grego? Né? Se você encontrou aí em algum livro isso, por favor, me apresente esse livro. Porque eu nunca ouvi falar disso. Né? Existem outras motivações pelas quais eu acredito que o Império Romano não tem nada a ver com aquele 4º animal ali, né? E esse aqui é um deles, né? E não tem como a gente passar por cima do que está escrito aqui, irmãos, em Daniel 8, né? A não ser que a gente tira, né? Apaga e apaga uma borracha e apaga Daniel 8. Aí tudo bem, a gente vai continuar conjecturando, né? Que o 4º animal ali, né? E aquela parte da perna da estátua lá, da visão de Nabucodonosor do capítulo 2, né? Se refere ao Império Romano, né? Existem outros motivos e eu vou voltar fazendo um outro vídeo aí falando sobre isso. Mas eu quero que você pense a respeito disso aqui que eu falei, né? Se esse pequeno chifre citado aqui no verso 9 do capítulo 8, ele é o anticristo, como é que a gente vai fazer aí com essa história que a gente inventou de que o Império Romano é o 4º império ali, né? Ou ele se refere ao 4º animal da visão do capítulo 7? Porque aqui, neste versículo, está informando que ele sai de uma das divisões do Império Grego, né? E o Império Romano não saiu do Império Grego. Ok? Você concorda comigo? Se não concorda, me diz por quê e me apresenta os motivos, né, contextuais. Eu quero ver isso dentro da Bíblia. Não quero ouvir conjectura. Conjectura, eu não quero saber de conjectura. Eu quero saber se existe uma informação contextual que prova aquilo que você está falando. Ok? Porque eu estou mostrando aqui o que a Bíblia diz. Não fui eu que escrevi isso aqui, né? Gostaria de ter sido eu que tivesse escrito isso, mas não fui eu. Então me apresente os argumentos aí e me dê a resposta, ok? Fico esperando. Leia e releia quantas vezes precisar o livro de Daniel aí e me traga a resposta, ok? Fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.